com alegria de ver a igreja louvando a Deus, orando, de ver os talentos que Deus nos dá para nos abençoar nesta noite. Como é bom ver os nossos irmãos aqui louvando, né? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no início, Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. E como é tradicional da nossa igreja, né? Os irmãos abram a Bíblia e fiquem com ela aberta, porque iremos meditar um pouco neste capítulo. De início iremos ler somente um versículo. Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. Acredito que todos acharam, amém? Podemos ler? Sim. Diz assim a palavra de Deus: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Senhor Deus, Pai eterno, a ti louvamos por este domingo tão maravilhoso, Senhor, o qual o Senhor falou conosco já na escola bíblica dominical, o qual o Senhor continua falando conosco neste culto à noite, Senhor. O Senhor é devedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Senhor. Obrigado porque o Senhor, na sua misericórdia, nos usa para o deleite espiritual aqui nosso, Senhor. Obrigado porque o Senhor está no nosso meio e o Senhor é quem nos capacita, Senhor, para fazer a tua obra. Ó Deus, nos usa nesta noite para pregar a tua santa e gloriosa palavra. Fala aos nossos corações, converte almas para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nos dá habilidade, que o teu Espírito nos encha, nos ilumine, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Estamos aqui na tua dependência, Senhor. Sabemos que de nós mesmos não podemos fazer nada, mas por ti vivemos, nos movemos e existimos. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, iremos falar hoje que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Iremos falar hoje da maior tragédia da raça humana, mas também iremos falar do maior plano de redenção da história. Aonde viu a tragédia, mas também brotou a esperança. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E de fato, de Gênesis a Apocalipse, vemos o Evangelho do Senhor. A graça, a misericórdia, a ira, a santidade, a justiça e outros atributos de Deus. Então, por que, irmãos, é importante estudarmos o capítulo 3 de Gênesis? Porque nesse capítulo, sem esse capítulo, melhor dizendo, não saberíamos a causa da maldade, da perversidade generalizada das pessoas, segundo a experiência universal do sofrimento. Por isso sabemos porque o homem sofre. Sabemos também da dor e da doença, por conta desse capítulo de número 3. E também sabemos da realidade da morte para todos. Então, irmãos, esse é um dos capítulos mais importantes da palavra de Deus. E pasmem,
está no Antigo Testamento. Porque essa palavra é a palavra de Deus e não de homens. Ela é eterna, ela é atemporal. Nesse capítulo é nos mostrado a queda do homem. E com a queda, os relacionamentos básicos, principais, foram quebrados. O pecado atingiu nosso relacionamento com Deus. O homem agora é cheio de culpa. Como a palavra de Deus diz, não há quem ame a Deus, não há quem busque, não há quem queira a Deus. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis. Esse relacionamento foi quebrado. Segundo, o pecado rompe nossa relação com o próximo. Nós não amamos o próximo como ele deve ser amado. Nesse mesmo capítulo, o homem diz: foi a mulher que o Senhor me deu. Os relacionamentos são rompidos. Terceiro, o pecado gera em nós uma esquizofrenia na alma. Estamos em guerra com nós mesmos. É medo, é culpa. O homem é fugindo de Deus. Essa esquizofrenia existe dentro do homem. E só o Senhor é quem pode sarar. Não há psicólogo no mundo que repare isso. Somente Jesus Cristo. Quarto, o pecado rompeu a relação com o nosso habitat, com o mundo em que vivemos. A terra se torna maldita por causa do homem. Os animais que viviam em harmonia é um perigo agora para o homem. O homem teme os animais. A cobra, o homem teme. Então, a queda causa tudo isso na humanidade. E como nós falamos, agora vamos voltar os olhos para a Bíblia, capítulo 3, versículo de número 1. Vemos nesse versículo que o diabo perverte a palavra. Como Jesus disse, o diabo é o pai da mentira. E diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, não foi isso que Deus disse. Deus não proibiu o homem de comer de toda a árvore do jardim. Ele disse que de toda a árvore do jardim comerás livremente. Somente da árvore do conhecimento e do mal o homem não comesse. Então, o diabo coloca Deus como perverso, né? Como se Deus tivesse restringido. Deus preparou o paraíso para o homem habitar. Mas a mulher, dando ouvido à voz do diabo, começa a interagir com ele, com a serpente. E no versículo de número 2, ela diz: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Até aí vai tudo bem. Mas no versículo de número 3, ela diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. É interessante que, se a gente voltar no capítulo 2, versículo de número 16, o Senhor não disse que não podia tocar. Ela acrescenta. Então, irmãos, temos que ter cuidado, temos que ler a palavra de Deus, memorizar como ela é.
Não podemos diminuir e nem podemos acrescentar. A palavra de Deus, ela não pode ser mudada, porque ela é imutável. Só quem procura mudar, só quem procura falar algo que não está escrito, é o diabo. Então, temos que ter cuidado para não tropeçar na palavra de Deus. Então o diabo, no versículo de número 4, ele diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ele coloca uma dúvida no pensamento, e isso é onde está a nossa guerra espiritual, porque Deus disse que certamente morrereis, e ele diz: é certo, certamente você não morrerá. E mais, ele diz no 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Além dele dizer que o homem não iria morrer, ainda diz que o homem seria igual a Deus. E coloca essa dúvida no coração. Por isso que temos que ter cuidado para não ouvir falsos profetas. Por isso que nem todo mundo que diz que é de Deus é verdadeiramente de Deus. Nem todo mundo que diz, que fala do amor de Deus, de fato ele está pregando o Deus das Escrituras. E não devemos duvidar jamais da palavra de Deus. Onde Deus diz que morre, morre. Onde Deus diz que é vida, é vida. Nós só temos um teólogo, nós só temos um rei, que é Deus. Aqui o diabo estava se colocando equiparado a Deus, dizendo: é certo que você não morrerá. E a mulher ficou em dúvida, mas Deus disse: certamente morrerás. E nós temos que atentar para a palavra de Deus. Não há meio termo. Se Deus diz, vai acontecer. No versículo de número 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, duas coisas que é colocado muito, por incrível que pareça. Eu estava até conversando outrora com o pastor e dizendo: muitas vezes a gente acha que ateu só existe na Síria, só existe na Coreia do Norte e assim sucessivamente. Mas hoje ainda existe aqui no nosso Brasil. E como tem? Porque, por exemplo, eu estava num estabelecimento atendendo e eu ouvi lá um homem falando, né? Por incrível que pareça, ele falando lá com os seus companheiros, dizendo que dizem que o pecado que Adão e Eva cometeu foi a maçã. Ele disse: não foi não, meu amigo, foi o sexo. E isso não está na palavra de Deus. Nem foi sexo, que sexo dentro das normas de Deus é bênção, não é maldição. Como Deus determinou, é bênção para nós. E também nem tanto foi maçã. A Bíblia não fala nada sobre isso, mas diz que o fruto aos olhos era agradável para se comer e desejável.
Então nossos pais abrem os olhos para verem que o pecado é agradável. É isso, irmãos. É isso que o diabo faz. É isso que o diabo está fazendo até hoje. E até o dia que o Senhor colocar ele no lago que arde com fogo e enxofre, é isso que ele continuará fazendo, colocando na mente dos homens como algo palpável, gostoso, desejável. O que a mulher não olhava, passou a olhar e desejar, a cobiçar, porque o diabo gera no coração de Eva uma insatisfação com o que Deus lhe deu, que Deus é mesquinho, carrasco, e que eles mereciam mais. Esse é o perigo da tentação. Porque, irmãos, estamos vivendo num tempo que os homens dizem: o que importa é eu ser feliz. E aí onde é que mora o perigo? Para o homem ser feliz, ele faz de tudo. Ele quer a felicidade dele. Os homens não aceitam um Deus que um servo dele fiel, que curou, que ressuscitou, e diz: Senhor, afasta de mim esse espinho. Ele diz: a minha graça te basta, tu não ficarás curado, mas irás morrer com essa enfermidade. Esse Deus o povo não quer, o Deus das Escrituras, aonde Deus sabe como tratar os seus. Se o sofrimento nos faz ficar mais perto do Senhor, amém. Me diga se há uma felicidade maior do que ter Deus. Mas é isso que o homem entra no seu coração, um jardim maravilhoso, frutas deliciosas, mas o diabo coloca na mente essa insatisfação, o desejo de ter mais, o desejo de felicidade, de querer mais. E aí onde é que entra? Aí onde entrou a perdição de toda raça humana. Esse é o perigo da tentação. O diabo, ele mostra a isca apetitosa, mas esconde o anzol de morte. Ele oferece prazeres, mas dá culpa. Ele oferece liberdade, mas escraviza. Ele oferece felicidade, mas deixa você arrebentado emocionalmente. Ele promete vida, mas mata. Eles caíram quando abriram o coração para hospedar ingratidão. A insatisfação é um perigo quando alguém diz: mereço ser feliz. Você negocia qualquer coisa. De repente, o paraíso virou deserto. De repente, aquele pomar frutuoso, cheiroso, com tanta fartura, beleza, ficou um lugar de opressão, sem sabor, sem beleza e sem deleite. Irmãos, fora da casa do Pai só há tragédia, mas o diabo coloca sabor na lavagem. Então, irmãos, eles, quando viram, seduzidos, comeu, e o homem também comeu. Irmãos, esse texto, nós temos que acreditar na literalidade, que esse texto está falando tudo correto. Nós não podemos mudar nada desse texto. Nós não podemos pensar que em nossa mente, se é possível uma serpente falar. É isso que faz os teólogos liberais, colocam dúvidas. Mas, se você e eu acreditamos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, nós não teremos dificuldade de
entender que foi desse jeito que a palavra de Deus está narrando para nós. Não tem o que tirar. Então, aqui, irmãos, se consumou a maior tragédia da humanidade. Quando o homem, o marido, comeu do fruto proibido. Por que há tanta maldade nesse mundo? Olhe para Gênesis capítulo de número 3. Por conta do pecado, da transgressão dos nossos pais. E você vê que é interessante que, assim quando termina o capítulo 3, o que é que acontece depois da queda? O primeiro homicídio. No capítulo 6, Deus diz que se arrependeu de fazer o homem, porque é muito mal, tem muita maldade no homem. Noé sai da arca, a primeira coisa que faz, se embriaga, amaldiçoa. E assim, irmãos, por toda a história. Por toda a história. No versículo de número 7, começa, irmãos, então, o drama da culpa. Diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. É interessante. Antes da queda, eles viviam nus, sim ou não? Sim. Mas não tinha culpa, não tinha medo. Mas agora, depois da queda, eles percebem que estavam nus e coseram folhas de figueiras e fizeram cintas. E no 8 até o 10, nos mostra que eles têm medo de Deus e vergonha. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aquilo que era um deleite, ouvir a voz de Deus, estar com Deus, agora vira medo, culpa, pesadelo. Eles se escondem. E é como o homem faz. E o que é interessante, que eles se escondem por trás das árvores do jardim. Mas Deus diz que Ele vê todas as coisas. O salmista disse: eu faço a casa no mais alto, o Senhor está lá. No mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Se as trevas tentam encobrir alguma coisa, mas para o Senhor é como se fosse pleno meio-dia. Ele vê todas as coisas, mas o homem, o casal, com culpa, com medo, se escondem. E chamou o Senhor Deus no 9 ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu no 10: ouvi a voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então o homem, ele que tinha um relacionamento perfeito com Deus, o pecado, por isso que a palavra de Deus diz que não há quem ame, não há quem busque, não há quem entenda, porque esse relacionamento foi quebrado. Ele agora, em vez de estar no gozo da presença do Senhor, ele agora está escondido, amedrontado. É o drama da culpa. Ele sabe que violou o mandamento do Senhor. E no versículo de 11 a 13, ao síndrome da transferência da culpa. Isso é o que a gente vê mais hoje em dia, né? Quem evangeliza sabe, você fala do pecado, aí aquela pessoa que está ouvindo diz: rapaz, realmente isso é a história todinha do meu vizinho.
E ele está fazendo pior. Ele diz: não, o meu vizinho é desse jeito. Não, é porque eu não queria, mas a síndrome da culpa. No verso 11, Deus perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Qual era a resposta natural aqui do homem, irmãos? Sim, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas o homem, até hoje, o que é que ele faz? No 12: então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele não só transferiu a culpa para a mulher, mas transferiu para Deus, irmãos. E é isso que os homens fazem. Até hoje os homens fazem isso. Ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não queria, mas... Só que mais na frente o Senhor disse: cada um se queixe do seu próprio pecado. Ele quem comeu, a responsabilidade é dele. No 12, então disse o homem, no 13: disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Em vez dela pedir perdão, se arrepender, o que é que ela responde? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou, e eu comi. A síndrome da transferência da culpa, irmãos. Enquanto o homem não entender que ele é miserável, pecador, depravado, destituído da glória de Deus, que ele carece do Senhor, ele não consegue chegar ao perdão do Senhor. Ele precisa entender, enquanto ele fica colocando, culpando, melhor dizendo, as pessoas, colocando coisas como que obriga ele a culpar, ele não consegue chegar ao perdão do Senhor. Ele tem que reconhecer que ele é totalmente miserável. Como foi o caso de Saul e Davi. Qual diferença gritante entre aqueles dois reis de Israel? Saul transferia a culpa, mas Davi reconhecia: eu pequei contra ti somente, Senhor, e fiz o que é mal perante aos teus olhos. Por isso que Deus diz que um coração compungido, contrito, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza. Então, irmãos, a consequência da queda foi o que para a humanidade? Primeiro começa com a serpente, rastejarás, que está no versículo de número 14. Por aqui nós entendemos que a cobra que nós conhecemos hoje, ela não era da forma que era, mas Deus a amaldiçoou. Você rastejarás. Para a mulher, está no verso de número 16. Dores no parto, dores para a nossa vida, né? Através de dores nasce, através de muito sofrimento. Eu até me lembrei aqui agora, é um caso assim interessante, né? A filha de uma cliente minha ficou grávida, né? E ela muito jovem, e ela teve o filho normal. E no parto, veja como se cumpre a palavra de Deus. E no parto, ela sentiu tanta dor que ela disse: mãe, cuide do meu filho, eu vou morrer, gritando, né? Aí a mãe olhou para ela e disse: morra não, eu lhe orientei que não era hora, mas já que você está com meu neto na barriga,
bote força para ele nascer, que eu quero você e ele aqui entre nós, né? Aí, nessa hora eu achei interessante o que a mãe falou e agora me lembrei. Veja como é a dor do parto, né? Quem é mãe sabe, quem tem filho normal. Ela gritou, chorando, desesperada: mãe, cuide do seu neto, que eu vou morrer. Mas Deus poupou a vida dela e do bebê, louvado seja Deus. E ao homem foi dito: por tua causa, a terra é amaldiçoada, ganharás o teu sustento em lutas, em fadigas. Está aqui no verso de número 17. Obterás o sustento delas em fadigas todos os dias da tua vida. Ela produzirá o 18 também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. É impressionante, irmãos. Quando você medita nesse capítulo de número 3, você vê isso, né? Eu estava lá na minha casa, eu comprei areia para rebocar a casa, para fazer o reboco, e a areia ficou lá no canto um certo tempo, e nasce mato, irmão, sem ninguém plantar. É impressionante, irmãos. Eu não reguei, eu não plantei a semente, eu não fiz nada, não sei nem de onde veio, mas está lá o mato. Se não tiver cuidado, o mato toma conta da casa, sem nunca eu ter colocado aquele mato ali, porque é a palavra de Deus, irmãos. Ela é fiel, ela é verdadeira, ela se cumpre, ela está se cumprindo, e como foi colocado o vídeo, ela vai se cumprir. Por isso que a palavra de Deus diz: quem é santo, se santifique mais, porque nada passará, nada passa. Na palavra de Deus há explicação para tudo. Por isso que há sofrimento, por isso que há morte, porque o homem transgrediu, o homem pecou, o homem se apartou do Senhor. Então, queridos, a ideia que o diabo colocou na cabeça é que o homem seria igual a Deus. Cai por terra nesse versículo de número 19, que diz: veja bem como é a mentira do diabo. Ele prometeu isso, ele disse que seria assim, mas no 19 o Senhor já diz a ele: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então Deus mostra que o homem, a morte entrou após o pecado. Deus mostra a ele que só Deus pode dizer: eu sou. O homem pode dizer: eu e você somos pó. Isso aí cabe a mim e a você. Mas o eu sou, o Deus Israel, só o Senhor Deus, Yahvé é quem pode dizer. Só Ele é eu sou. E todos nós somos pó, e ao pó voltaremos. Como disse R.C. Sproul, comentando o capítulo de número 3 de Gênesis: a terra que foi criada para ser dominada pelo homem, agora torna sua vida mais difícil. A terra, irmãos, e ao final vai engolir o homem. Assim diz R.C. Sproul. A terra que foi criada para ser dominada pelo homem, agora torna sua vida mais difícil, e ao final vai engolir o homem, porque do pó voltaremos, do pó nascemos e do pó voltaremos. Dessa certeza ninguém escapa. Grande, pequeno, gordo, magro, pobre, rico, branco, preto, toda raça, toda tribo, toda nação, todos perecem, porque o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Ninguém escapou. E se você não acredita nisso, no verso de número 20, Deus diz:
E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Nós não acreditamos na evolução. O verdadeiro cristão, ele não negocia. Não há meio termo. Todos vieram de Adão e Eva. Eva é mãe de todos os seres humanos. De um só, Deus fez toda a raça humana, porque Ele é o Deus que abre o mar vermelho, Ele é o Deus que ressuscita mortos, Ele é o Deus que levou o seu povo em triunfo. Ele criou todas as coisas, de onde não existia nada, Deus criou. Deus coloca limite no mar, Deus sabe o nome das estrelas, toda ela por seu nome. A palma da mão do Senhor cabe todo o universo. Todos os grãos de areia são contados por Deus. Ele é o eu sou. Louvado seja Deus. Deus mostrou que sua sentença se cumpriu. O homem morreu espiritualmente. Nós vemos isso no versículo de número 8. Há uma separação de Deus. Deus mostra que há uma morte natural que todo homem iria passar. E está registrado para a gente que nosso pai Adão morreu. Depois de muitos anos mais, morreu. E no versículo de número 22 temos a morte eterna. Eles são banidos do paraíso. E aqueles que não creem no Senhor, para voltar para esse paraíso e viver eternamente, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre eternamente. Mas louvado seja Deus, irmãos, que não para aqui, não termina aqui a história da humanidade. Deus, como nós lemos, tem a solução para essa gravíssima questão do pecado. E está em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é o descendente da mulher? Jesus. Sabe, irmãos, eu estava outro dia na rádio, na nossa rádio web, e eu disse, Deus me fez, sabe, os homens, entre aspas, pastores que se dizem mestre, que não entendem a palavra de Deus, acham que não há evangelho, que não há amor. As pessoas acham que o Deus do Antigo Testamento era um Deus carrasco, e lembra, não, veja lá em João 3,16, nos diz, porque Deus amou o mundo. Irmãos, Gênesis 3,15, já é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus disse que mandaria o descendente, que mandaria Jesus. João 3,16, esse Deus é amor. Louvado seja Deus em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Então vamos para a primeira coisa que vemos aqui, que Deus, a solução de Deus para o pecado. Primeira coisa, irmãos, como eu já falei, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus promete um redentor. A tragédia que nós vimos aqui, você lê Gênesis capítulo 1, versículo 2, você fica maravilhado. A criação de Deus, tudo perfeito, tudo em harmonia, tudo louvando a Deus, dando glória a Deus, Deus visitando o jardim, coisa extraordinária, irmão. Nada foge do lugar, não há coisa que arrase a natureza, não há tempestade para castigar os homens, não há nada descontrolado. Mas a partir do capítulo 3, tudo começa aos nossos olhos para nós ficar descontrolado, mas Deus está no controle.
Mas começa a catástrofe, começa as mortes, começa o ódio, começa a ira, começa a um não mais amar o outro, começa tragédias, irmãos. O pecado abundou, mas superabundou a graça de Deus. Deus promete o seu Filho, Deus manda Jesus, Ele promete um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele promete, não só promete, mas Ele, como vamos ver lá na frente, Ele faz uma roupa para Adão e Eva. E nos diz, louvado seja Deus, que na plenitude dos tempos, Jesus veio, Jesus nasceu de uma mulher, Jesus nasceu de uma virgem, algo milagroso aconteceu em Israel, algo milagroso foi colocado no meio do povo, aonde via a treva, houve luz, disse o profeta. Louvado seja o nome do Senhor, superabundou a graça, superabundou, louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa, Deus promete vitória sobre o diabo. O que é que nos diz o versículo de número 15? Este te ferirá a cabeça. Irmãos, se você analisar de Gênesis até Jesus nascer, o diabo fez de tudo para que Jesus não nascesse, para que o Redentor não viesse. Ele seduziu reis, seduziu imperadores, para matar as crianças, para acabar com a descendência. Mas o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E ninguém pôde deter o nosso Salvador. E Jesus, por incrível que pareça, irmãos, na morte, Ele esmagou a cabeça da serpente. Na ressurreição, Ele venceu o nosso inimigo, que é a morte. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele esmagou na cruz. Na cruz, o nosso Salvador, como diz em Colossenses capítulo 2, versículo de número 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz é a nossa vitória, irmãos. Jesus venceu o diabo, Ele entrou na casa do valente, amarrou o valente, dividiu os espojos, Ele venceu por nós. Sabe, não há mais uma briga, nunca houve, pensando que o diabo e Deus é igual na luta, em força. Não, irmãos, o único que é onisciente, onipotente, onipresente é Deus. O diabo é o diabo de Deus, ele só vai até onde Deus permite. Como dizia Martinho Lutero, Deus está com a coleira. Quando o diabo quer dar um passo, mais do que a perna o Senhor puxa, porque Deus é Deus. Certa vez Martinho Lutero pregando sobre isso, e Erasmo de Roterdã falou: Martinho Lutero, deixa Deus ser amor. Aí Martinho Lutero disse: meu querido, deixa Deus ser Deus. Nós servimos ao Deus das Escrituras, a esse Deus que domina todas as coisas, que ninguém pode impedir o plano redentivo de Deus, o maior plano redentivo da história. Jesus consumou por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, Deus sacrifica seu próprio filho para redimir seu povo. Irmão, isso é surpreendente, irmãos. Já no capítulo 3, nos diz no versículo de número 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Irmãos, só há
um meio do homem ser salvo. É vestido dessa justiça, dessa roupa que vem de Deus para nós. A salvação não é o homem para Deus, mas é Deus para nós. Porque nós sabemos que aqui o Messias, como diz a palavra de Deus, já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Mas aqui, porque nós cremos que esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque nós vemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A gente vê os nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Abel, trazendo da gordura, derramando sangue. E não há como tirar a pele do animal sem derramar o sangue. Este sacrifício não sou eu quem fiz, não sou eu quem faço, mas é a abundante graça, a superabundante graça de Deus para conosco. E se você não se apropriar disso, estamos perdidos. É Deus quem traz, é Deus quem faz tudo. O homem só fez e só faz tragédia. Mas o Salvador, com a sua graça, restringe o mal em nós. E ainda pode sair algo bom de nós. Mas não de nós, mas porque Deus age através de nós. E a quarta coisa, precisamos dessa vestimenta. Você que está me ouvindo através da live, você que está aqui, se você não crê, como está escrito, perecerá. Porque sem essa vestimenta, sem essa justiça que é colocada, imputada em nós, não veremos o céu de glória. Não há outro meio. Você acabou de ver aqui o plano da redenção, onde Deus promete o Redentor. Se houvesse outro meio, Deus não sacrificaria o seu filho. Se tivesse outro método que eu e você pudéssemos cooperar, o Senhor tinha aceitado a roupa que os nossos primeiros pais fizeram, mas o Senhor rejeitou. O Senhor não aceitou aquela obra que eles fizeram, mas antes Ele deu uma vestimenta de couro, uma vestimenta de peles para os nossos pais, porque a salvação vem de Deus, a justiça é de Deus e nunca será nossa. E sem essa roupa, sem ser lavado pelo sangue do Cordeiro, você não entrará na vida eterna. Se você não crê, você perecerá. Como diz a palavra de Deus, para a gente finalizar, vamos ver como foi o início da criação e como ficará após a restauração do novo céu e da nova terra. No início, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Apocalipse, a quase última expressão de Apocalipse: vi novos céus e nova terra. 21, 1. Chamou mares ao conjunto das águas. Gênesis 1, 10. E o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. As trevas chamou noite. Gênesis 1, 5. Ali não haverá noite. 21, 5. Deus fez dois grandes luminares, sol e lua. Gênesis capítulo 1, versículo 16. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a iluminará. No dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, versículo 17. Não haverá mais morte. Apocalipse 21, versículo de número 4. Aleluia. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Gênesis 3,16.
não haverá mais dor. Apocalipse 21:4. Maldita é a terra por tua causa. Gênesis 3:17. Já não haverá maldição nenhuma. Apocalipse 22:3. Satanás aparece como governador da raça humana. Gênesis 3, capítulo 1, Gênesis 3, melhor dizendo, versículo 1 e versículo de número 4. Satanás desaparece para sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10. Foram afastados da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 24. A árvore da vida reaparece. Todos estão convidados a comer dela. Apocalipse 22, versículo de número 2. Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo de número 24. Eles verão a sua face. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 4. O lar primeiro do homem foi num jardim à beira do rio. Gênesis 2, versículo de número 10. O lar eterno do homem será à beira de um rio, que fluirá à beira de um rio, que fluirá eternamente do trono de Deus. Apocalipse 22, versículo de número 1. Mas para você gozar dessas boas aventuranças, para você ter esse privilégio, só crendo em Jesus Cristo, se arrependendo do seu pecado e crendo no nosso único e suficiente Salvador. Esse dia se aproxima. Esse dia está bem pertinho. Os desapercebidos não escutam os passos do Senhor voltando. São aquela noiva que adormeceram. Mas aqueles que leem e buscam o Senhor, enquanto se pode achar, já escutam os passos do Salvador, vindo buscar a sua noiva, vindo buscar a sua igreja. E os que reinarão com ele é aqueles que se arrependerem e creem no santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendita a graça que foi derramado em nós. De fato, aonde eu via trevas, surgiu a luz. Aonde havia morte, surgiu a vida. Aonde havia perdição, Deus trouxe salvação. O que é impossível para você realizar nesta noite, mas é possível para aquele que está nesta noite aqui. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que Ele lhe salve nesta noite. Amém. Agradeço a Deus a oportunidade. Adorando bem forte ao Senhor.